tá? Vamos então fazer nossa oração inicial, para que possamos iniciar o estudo. Oremos. Senhor nosso Deus, glorioso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Senhor, estamos aqui para te louvar, para te agradecer e também, Senhor, estamos para conhecer mais da tua vontade para nós. Que o Senhor possa enviar o teu Santo e Bom Espírito, Pai, para nos ensinar, que Ele seja o nosso professor. Que o Senhor também envie o seu Espírito para que seja conduzida a Marili por Ti, Senhor, durante esses momentos que estaremos em estudo. Que nós possamos aqui, Senhor, aprender mais de Cristo, nosso Senhor e Mestre. Fique conosco, abençoe a cada um, Senhor, a cada família, a cada mãe que está aqui e que também vai entrar ainda no nosso encontro. Tudo que te pedimos em nome de Jesus e agradecidas. Amém. Bom dia, estão me ouvindo? Dá para ouvir aí? Sim, Mari, eu estou ouvindo aqui. Bom dia. Bom dia. Desculpem aí, a gente teve um probleminha técnico, mas conseguimos aqui, graças a Deus. Sejam todas bem-vindas. Não estamos te escutando, Mari. Não? Ué. A Joyce disse que estava me ouvindo. Eu estou ouvindo normalmente. Eu também estou ouvindo todo mundo aqui. Acho que só a Cris não está me ouvindo. Bom, tá ouvindo, Cris? Acho que não. Sim, agora sim. Ah, que bom. Bom, a gente está no estudo 14, né? O estudo 14 tem como título Lidando com a Oposição. Já é a quinta parte desse estudo, porque a gente tem bastante coisa aí para estudar. A gente, como a gente já falou, a gente tem feito um estudo assim minucioso, detalhado, tranquilo, né, sem pressa. Então, por isso que a gente continua aqui no estudo 14. A gente está na pergunta 2, na terceira parte da pergunta 2. E a pergunta é, como Jesus lidava com a oposição quando ele era jovem? Então, a gente já viu aí como era o comportamento dos líderes da igreja na época de Jesus, dos irmãos de Jesus, e outros que conviviam com Jesus quando ele era jovem, que regras regiam a vida deles, como eles tratavam Jesus. Então, a gente viu que o jovem Jesus, na verdade, desde que ele era criança, ele já enfrentava a oposição, por ser diferente, por buscar ter uma vida santa, conforme a Deus, conforme a vontade de Deus, né? E a gente viu também como que era o comportamento de Jesus quando ele era jovem e as regras que regiam a vida dele. E hoje a gente vai começar vendo como que Jesus lidava com a oposição. Então, na página 51, se você está aí com seu livro, alguns acompanham pelo aplicativo, outros pelo livro. A paginação do nosso guia é do aplicativo. A página do livro correspondente, deixa eu ver aqui, é a página 84 desse livro aqui. Página 84 do livro. Então, acompanha aí.
Bom, então ali começando na página, o segundo parágrafo da página 84, no aplicativo é a página 51, a gente viu que Jesus, quando ele era jovem, ele não atacava os preceitos ou práticas dos mestres. Mas quando ele era reprovado pelos hábitos diferentes dele, pelos hábitos simples dele, ele apresentava a palavra de Deus para justificar a sua conduta. Então, ele não batia de frente, né, com os líderes da igreja. E também, ali no parágrafo seguinte, a gente vê que Jesus pedia para quando eles, os líderes, né, ou qualquer outra pessoa que o criticava ou reprovava, se opunha a ele, questionava o comportamento dele, Jesus pedia que eles mostrassem na palavra de Deus onde que estava aquilo que eles estavam falando, né? Então ele pedia autorização da Santa Escritura para as máximas e tradições dos rabis, né? Então ele se baseava no está escrito, na palavra de Deus. E no parágrafo na página 52, parágrafo 1, página 86 do livro, diz assim, que o está escrito era a sua razão para cada ato que destoasse dos costumes domésticos. Então, ele tinha a palavra de Deus gravada aqui. Na semana passada, a gente conversou um pouco sobre isso, sobre a importância da gente gravar a palavra de Deus, na mente e no coração. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é o que diz a palavra de Deus? Então, inclusive, a gente tem os versos bíblicos musicados, lá no familiarizando.org. Teve uma mãe que ficou conhecendo os versos musicados essa semana, ela ficou encantada, disse que está ouvindo sempre lá com os filhos, e a música ajuda muito a gente a gravar a palavra de Deus. E Jesus tinha o está escrito gravado aqui, né? Então, quando qualquer pessoa o questionava, ou reprovava, ou criticava, ele apresentava o está escrito. Nem sempre a gente vai ter a Bíblia na mão quando a gente for questionado, quando a gente for criticado. Então, é importante que a gente tenha a palavra de Deus aqui, decor, né? Então, sempre aí no seu culto familiar, quando a gente estudou sobre culto familiar, se eu não me engano, foi o estudo 8, né? Religião de fachada. A gente deu algumas dicas aqui. Então, por exemplo, aquela pastinha de versos bíblicos, né? Que a gente sugeriu aí, ajuda muito nisso, para a gente ter a palavra de Deus na nossa mente, sempre. E continuando aí, no parágrafo 3 da página 52, está escrito que a própria conduta do jovem Jesus era uma censura aos fariseus. O exemplo de Jesus era para os irmãos dele também contínua irritação. Só o comportamento dele já era suficiente para irritar as pessoas que não concordavam com ele. Ele não precisava falar, só de viver aquilo que Deus, a vontade de Deus, as pessoas, alguns já se incomodavam. Como a vida de Jesus condenasse o mal, ele encontrava oposição, tanto em casa como fora. A gente conversou um pouquinho sobre isso também na semana passada, que a gente já falou, né, que o silêncio é eloquência. Uma frase de Ellen White que eu procuro sempre lembrar. Ontem mesmo eu estava pensando nisso, uma situação que aconteceu, né? Me deu vontade de falar, de retrucar, de argumentar, e aí me veio essa frase na cabeça. O silêncio é eloquência. Porque esse era o exemplo de Jesus. Geralmente ele ficava em silêncio, ele não retrucava. Se ele era questionado, ele falava, mas ele não ficava batendo boca, né? Mas geralmente ele não falava muito. Mas só o exemplo de vida dele, o comportamento dele, já condenava o mal. E se as pessoas que estão à nossa volta estão apegadas a tradições que destoam, né, dos princípios de Deus,
são apegadas a pecados que não querem largar, claro que elas vão ficar incomodadas com o seu comportamento se você buscar fazer a vontade de Deus, né? E vão achar que a gente quer ser melhor do que eles, mas é normal, Jesus passou por isso também. Então a gente também vai passar, se nós somos seguidores de Cristo, né? Jesus não respondia com uma palavra ou olhar impaciente sequer. Então, às vezes, a gente até fica em silêncio, né? Diante da oposição. Mas será que a gente não olha com um olhar impaciente, né? Então, Jesus não pecava, né? Nem com o olhar. Ele era sempre paciente. Para cada tentação, isso está na página 54 do aplicativo, e na página 88 do livro. Para cada tentação, ele tinha uma única resposta: está escrito. Então, às vezes, a gente gosta de falar nossas próprias palavras, né? Seja numa conversa ou até mesmo num sermão. A gente tem a tendência de querer falar nossas próprias palavras. Só que aí, quando a gente fala nossas próprias palavras, ela não tem muito peso, como tem a palavra de Deus. Agora, se a gente apresenta o está escrito, como que a pessoa vai questionar, a não ser que ela não creia no está escrito, né? Aí é outra história. Mas se a pessoa crê na palavra de Deus, ela provavelmente vai ser mais facilmente convencida se a gente apresentar o está escrito do que se eu apresentar as minhas próprias palavras, né? A palavra de Deus tem autoridade, a nossa não necessariamente. A nossa palavra tem autoridade para os nossos filhos, né? Mas a palavra de Deus tem autoridade para qualquer pessoa. Então, a gente precisa aprender a citar a palavra de Deus sempre, dar prioridade para o estar escrito, né? Acima das nossas próprias palavras. Raramente Jesus censurava qualquer mau procedimento dos irmãos, mas tinha uma palavra de Deus para lhes dirigir. Então, era difícil Jesus reprovar. Se necessário, ele falava, mas dificilmente ele reprovava o mau comportamento dos outros. Mas ele sempre tinha uma palavra de Deus para dirigir, né, para qualquer situação. E ali na página 54 ainda, página 89 do livro, a gente vê alguns exemplos de resposta que Jesus dava. Então, as pessoas perguntavam, por exemplo, por que você insiste em ser tão diferente da gente? E aí ele respondia, está escrito, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor, os que guardam seus testemunhos e buscam de todo o coração. E aí se perguntavam, por que você não participa dessas atividades, dessa recreação, né, com a gente? E aí ele falava, está escrito, folgo mais, ou me alegro mais com o caminho dos teus testemunhos do que com as tuas riquezas. Recrear-me-ei nos teus estatutos. E aí tem vários exemplos, né, de perguntas que as pessoas faziam e respostas que ele dava. E pode soar, pode ser irritante para algumas pessoas isso, né, soar assim, sei lá, pedante, ou tem gente que se irrita, né, só fala de Deus, só fala da Bíblia. Mas não tem problema se as pessoas se irritarem. Nós somos cristãos, e a palavra, o assim diz o Senhor, é a nossa regra de vida, ou deveria ser nossa regra de vida. E a gente não pode ter vergonha de dizer o está escrito, né? Na página 55 também do aplicativo, e página 89 do livro. No primeiro parágrafo da página 55, diz que Jesus não entrava em discussão. Todavia, o exemplo que ele dava era uma lição constante. Então, ele era constante no seu exemplo. Acho que essa é uma dificuldade que muitas mães têm, eu tenho, de ser constante no exemplo. Então, uma hora a gente é paciente com os nossos filhos, outra hora não é. Então, que exemplo a gente está dando para os nossos filhos, né? Como que eles vão crer que eles podem obedecer se eles não veem isso na nossa vida?
Então, a gente precisa ser constante e fugir de debates, né? Fugir de polêmica. Jesus fugia de discussão. Ficar argumentando, batendo boca, não leva a nada. E, continuando aqui, bom, então essa era a atitude, a reação de Jesus, geralmente, à oposição. Agora, a terceira pergunta. Como que Jesus conseguia agir assim? Como que ele conseguia estar sempre tão sereno diante da provocação, diante das críticas? Vamos ver o que está escrito aqui. Na página 51 do aplicativo, no primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo do capítulo. Diz que as escrituras do Velho Testamento, naquela época ele só tinha o Velho Testamento, né? Então, as escrituras do Velho Testamento eram seu constante estudo. Não é à toa que ele tinha a palavra de Deus aqui de cor, porque ele estava sempre estudando as escrituras. Naquela época eram os pergaminhos, né? Eles não tinham a facilidade que a gente tem. Hoje a gente tem tanta facilidade, né? Tem a Bíblia na palma da mão, né? No celular. E ele não era tão fácil naquela época, mas ele estava sempre ali estudando a palavra de Deus. Ele não perdia tempo e energia estudando outras coisas supérfluas. Então, quando a gente estudou aqui sobre a verdadeira educação, no estudo aqui, no volume 2 do nosso guia de estudo, no estudo 12, a gente viu sobre a educação de Jesus, a verdadeira educação, que é um exemplo para nós, né, o que nós estamos procurando dar para os nossos filhos. Então, a gente viu por que Jesus não foi para a escola da igreja. Era escola, não era qualquer escola, não era uma escola pública, uma escola secular, era uma escola denominacional. Mas Jesus não foi para a escola porque havia coisas ali que eram ensinadas, coisas erradas, conteúdos errados, forma errada de ensinar as coisas. Então, ali está escrito também que Jesus, que nessas escolas tinha muita matéria inútil que os professores ensinavam para os alunos, e os alunos ficavam sobrecarregados com aquele monte de coisa para estudar, e mal tinham tempo para as coisas de Deus, para estudar a palavra de Deus, para ter comunhão pessoal com Deus. Então, Jesus não, como Jesus foi educado em casa, da forma correta, com a verdadeira educação, que é baseada na Bíblia, na natureza, no trabalho útil, nas experiências da vida, como a gente sempre repete aqui, isso é verdadeira educação. Ele tinha tempo e energia suficiente para estudar a palavra de Deus, para decorar a palavra de Deus. Então, por isso que ele conseguia reagir assim diante da oposição. Na verdadeira educação, a Bíblia é o centro. Ela é a base de todo estudo, de todas as áreas do conhecimento. A gente pode estudar matemática, história. Nossa, a gente aqui em casa, no culto familiar, a gente está estudando Daniel. A gente está no capítulo 11 de Daniel. E a gente está demorando para sair do capítulo 11 porque a gente está fazendo um estudo assim, detalhado sobre a história, ao período ao qual se refere, né, o capítulo 11 de Daniel. E está sendo muito legal, a gente estuda com mapa, então no culto familiar a gente usa o mapa, usa comentários, né, comentário bíblico, e linha do tempo, e é muito legal de estudar dessa forma, né, a palavra de Deus. Então a gente pode e deve estudar história, matemática, ciência, saúde, qualquer área do conhecimento a gente pode e deve estudar a partir da Bíblia. Era assim o estudo de Jesus. E na página 55 do aplicativo, e na página 90 do livro, está escrito que Jesus parecia como uma pessoa separada,
Sua felicidade se encontrava nas horas em que ele estava a sós com Deus e na natureza. A maior alegria de Jesus, desde jovem, desde criança, era passar tempo a sós com Deus, orando, estudando a palavra de Deus, meditando, observando a natureza, tirando lições da natureza. Está escrito ali que ele sempre tinha esse privilégio. Como ele era educado em casa, ele tinha condições de fazer isso. Ele morava ali nas montanhas, no ambiente, ele estava cercado de natureza. Ele não vivia numa cidade cercada de concreto, onde a gente não vê as digitais do Criador à nossa volta. Então ele tinha esse privilégio, né? E ele muitas vezes, sempre que possível, ele se afastava do trabalho dele, quando ele podia tirar uma folguinha ali do trabalho dele, ia para o campo e ficava meditando nos vales, ficava ali em comunhão com Deus, na encosta da montanha, entre as árvores da floresta. Está escrito também, em Marcos 1:35 também está escrito, né, que muitas vezes ele madrugava, começava o dia assim bem cedinho, num lugar retirado, e aí ele estava ali meditando, e ficava ali meditando, examinando as escrituras ou em oração. Eu estou falando para vocês o que está escrito, são textos inspirados que a gente está estudando, né? E ele é o nosso exemplo. A gente precisa buscar esse ideal. Eu sei que a gente, infelizmente, o povo de Deus se afastou desse ideal. Desde o princípio, né? Em Gênesis já, a gente vê como o povo de Deus foi se afastando desse plano original de Deus. O plano original de Deus sempre foi que o homem, que o ser humano, morasse no campo, né? Deus colocou o homem e a mulher no lugar ideal, no melhor ambiente que existe para ele. Mas o ser humano se afastou de Deus, né? Depois do pecado. Então, veio Caim. Quem foi a primeira pessoa que construiu uma cidade? Foi Caim. Foi uma pessoa rebelde, que se afastou de Deus, e aí ele foi lá e construiu uma cidade. Foi assim que começaram as cidades. Então, logo no princípio, né, o ser humano começou a se distanciar desse plano original de Deus. Mas Deus está procurando nos voltar, né, nos levar de volta ao Éden. Então, a gente precisa buscar voltar ao Éden, em todos os aspectos. E no próximo estudo que a gente vai fazer, já está prontinho, ontem saiu do forno, nosso estudo 15, sobre João Batista. Esse estudo assim, é fascinante. Ele fez muita diferença para mim, algum tempo atrás, como mãe, quando eu estudei sobre a educação que João Batista recebeu, e vocês vão ver por que esse estudo tem me impactado tanto, por que ele fez e tem feito tanta diferença na minha vida. E a gente vai ver ali mais detalhes, né, sobre a verdadeira educação e vários aspectos que Deus está procurando resgatar através da educação, da verdadeira educação. Então, a gente tem que voltar ao plano original de Deus em todos os aspectos. Moradia, alimentação, família, tudo mais. Trabalho. Então, é o que Jesus fazia, né? Ele procurava sempre seguir esse plano original de Deus. Está escrito também aqui em Lucas 5,16. Vamos ler esse trecho na Bíblia? Lucas 5,16. Se alguém achar aí, pode ler. Lucas capítulo 5, verso 16. Alguém achou? Sim. Pode ler, querido. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava.
Na minha versão diz, ele se retirava para lugares solitários e orava. Então, isso era um hábito comum. Dá para a gente orar tranquilamente, ouvir a voz de Deus em meio ao barulho da cidade? É complicado, né? Eu sou paulistana, nasci em São Paulo, vivi em São Paulo por cerca de 25 anos e sei como que é a cidade grande. Não dá. Eu lembro, assim, que eu tinha muita dificuldade mesmo, assim, para ter meu momento com Deus individual. Era barulho fora de casa, era barulho dentro de casa. Nossa, eu ficava angustiada. Teve uma vez que eu estava sentindo tanta necessidade de falar com Deus, mas eu não tinha paz, silêncio para ouvir a voz de Deus, para me comunicar com Deus, que eu fui para a igreja. Eu era líder da igreja, eu tinha a chave da igreja, né? E fui para a igreja era longe. Peguei a bicicleta, fui para a igreja para orar, para eu ter um pouco mais de sossego, porque dentro da minha própria casa não tinha. A TV estava sempre ligada e no volume alto. E eu vivia constantemente irritada, estressada, ansiosa, por causa desse barulho, entre outros motivos, né? Mas o ambiente onde eu cresci era um ambiente muito tenso, muito barulhento. E era muito difícil falar com Deus nessas condições. E foi um alívio, assim, quando eu cheguei na igreja, tinha o barulho da rua, né? Mas pelo menos dentro ali da igreja não tinha barulho, era só eu, era um dia de semana, né? Tava só eu ali dentro. Foi a forma que eu encontrei de achar um lugar silencioso. Mas agora, assim, morando no campo, essa hora, por exemplo, né? Os passarinhos estão cantando, os sons que a gente tem ali fora, o galo está cantando a essa hora. São sons, não são sons irritantes, não são ruídos. São sons agradáveis que Deus criou, né? Não são sons que o homem criou. E esses sons nos aproximam de Deus, elevam nosso espírito, nossa mente a Deus. É diferente, né? Então, Jesus buscava lugares solitários no começo do dia, de madrugada. Lá em Marcos 1:35 está escrito que muitas vezes era de madrugada. Jesus madrugava para falar com Deus. E no final do dia também, Mateus 14:23 está escrito. E Lucas 6:12, o que está escrito lá? Vamos ler? Lucas 6:12, aí pertinho do texto que a gente leu. Se alguma outra pessoa puder ler. Capítulo 6, verso 12. Todo mundo quietinho aí? Alguém quer ler? Lê você então, Cris. Vamos lá. Diz aqui: e ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite toda em oração. Quanto tempo ele passou em oração? A noite toda, né? A noite toda. Você já passou a Vigília. noite toda, vigília. Você já passou a noite toda orando, sozinha. É uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, se a gente ainda não pratica. Às vezes a gente fica dando desculpa, né? Ah, não tenho tempo para. A vida é muito corrida, a vida de manhã é muito corrida mesmo, né? E às vezes a gente fica dando desculpa para a gente mesmo. Ah, não tenho tempo para orar mais, para estudar mais. Como não? A gente tem a noite inteira. É que a gente muitas vezes não quer fazer esse sacrifício. Claro que não vai ser uma coisa assim diária, né? Senão a gente não aguenta. A gente tem que ter temperança também. Mas de vez em quando, Jesus passava a noite inteira em oração. Então, às vezes era de madrugada,
às vezes era no final do dia, né, antes de dormir, e às vezes era a noite inteira. Então, numa necessidade, principalmente quando assim, quando Jesus tinha que tomar decisões difíceis, antes de algo assim muito importante, ele passava mais tempo em oração. Então, às vezes a gente está passando por problemas muito difíceis, a gente não sabe que decisão tomar, e a gente fica ali se angustiando, e não para fazer isso, né? Quando a gente poderia fazer uma vigília, né? Para ter bastante tempo para falar com Deus, desabafar, abrir o coração, ouvir a voz de Deus. Como isso é importante, como isso ajuda. Eu já fiz isso e é assim, uma experiência maravilhosa, incrível, assim. Porque, como a gente já conversou também aqui, o silêncio da madrugada, o silêncio da noite, principalmente no campo, torna mais audível a voz de Deus. E a gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente precisa aprender, se a gente ainda não aprendeu, a ouvir a voz de Deus. Bom, então, terminando aqui, acho que hoje a gente consegue, então, terminar o estudo 14. A última pergunta, pergunta 4. A 5 e a 6 a gente já está fazendo, que é para comparar o nosso comportamento e dos nossos filhos com o comportamento dos fariseus, o comportamento de Jesus, o comportamento de Maria. Então, a gente já está fazendo conforme a gente vai estudando aqui as outras perguntas, né? Então, a última pergunta. Como a mãe de Jesus reagia ao comportamento de Jesus e de seus opositores? Achei muito interessante essa parte do estudo também. A gente fala muito sobre Jesus, né? Mas às vezes a gente não para pensar sobre a atitude de Maria, né? E a gente tem aqui revelação sobre isso também. Lá na página 55, no parágrafo 1 do aplicativo, página 89 do livro, a gente lê que Maria não entendia muitas coisas que aconteciam com Jesus. Quando Jesus quando eles esqueceram Jesus no templo, lembram? A gente fez um estudo sobre isso também. Jesus falou algumas coisas para eles depois que eles não entenderam. Na Bíblia diz que Maria não entendeu direito. Por que ele falou isso? O que ele quer dizer com isso? Ela ficou pensando. E tem um texto na Bíblia que diz que ela ficava guardando aquelas coisas no coração, meditando. O que será que ele... Por que ele age assim? Por que será que ele falou isso? Então, muita coisa Maria não entendia. Mas ela era, como a gente vê ali no começo da história de Jesus, quando o anjo, antes mesmo, né, dela engravidar, quando o anjo apareceu para ela, qual foi a atitude dela? De submissão. Então, Maria, com certeza, ela foi escolhida porque ela era uma mulher submissa a Deus. Mesmo ela não entendendo o plano de Deus para ela, mesmo ela não entendendo as atitudes de Jesus, as falas de Jesus, muitas vezes, ela se submetia. Então, como a gente pode ver nos outros parágrafos também, que no parágrafo seguinte, segundo parágrafo da página 55, a gente lê que Maria acreditava que Jesus era o Messias, mas ela não ousava exprimir essa fé. Ela era discreta. Ela não saía por aí dizendo, eu sou mãe do Salvador, eu sou mãe do Messias, né? Se exaltando, se vangloriando. Muito pelo contrário. Ela guardava aquilo para ela. Era uma mulher discreta. Olha que qualidades importantes numa mãe. Submissão a Deus, discrição. Que mais? Nesse parágrafo mesmo está escrito também que ela partilhava dos sofrimentos do filho. Ela testemunhava os sofrimentos do filho com dor. Outra característica de uma boa mãe. Empatia com os filhos. Ela sofria junto com os filhos. Talvez você seja filha de uma mãe que não tinha essa empatia toda, e talvez você tenha essa mesma tendência, né, ao lidar com seus filhos. Não, talvez você não tenha recebido a compreensão, o amor, o carinho, a atenção que você gostaria quando você era criança.
E a sua tendência provavelmente vai ser agir da mesma forma com seus filhos. Eu sei o que é isso. Mas a gente tem que lutar contra a nossa natureza. Deus nos chama para sermos coparticipantes da natureza divina. E Deus pode nos transformar, ainda que a gente não tenha recebido essa educação que a gente gostaria da nossa mãe, a gente pode agir diferente com os nossos filhos, a gente pode e deve. A gente nunca deve justificar os nossos erros como mães, com os erros da nossa mãe, né? A gente tem que deixar o passado para trás e começar uma nova vida, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é o que está escrito lá em Coríntios? Então, Maria tinha essa empatia com os filhos, a gente também precisa ter. Sofrer com o filho, nos colocarmos no lugar do filho, sentirmos, nos alegrarmos com as pequenas conquistas, as pequenas vitórias, as pequenas alegrias deles. Às vezes nossos filhos vêm mostrar coisinha assim que parece boba, né, pra gente. E a gente, não, agora não dá, não tenho tempo, né? E como isso magoa a criança? E a criança vai se afastando da gente. E aí, quando a gente quiser, depois, quando eles chegarem na adolescência, a gente quiser diálogo, quiser que eles se abram com a gente, eles não vão se abrir. Porque quando eles queriam se abrir, quando eles queriam falar com a gente não deu atenção, não deu bola, né? Então, a gente precisa seguir o exemplo de Maria. Ela, está escrito também que ela tentava justificar o comportamento de Jesus, às vezes, colocando-se em situação difícil. Ela sabia que o comportamento de Jesus estava certo, muitas vezes, e aí ela tentava defender o filho, sabe? Aquilo, não sei se você já passou por isso, de tentar defender o filho e aí se colocar numa saia justa, numa situação difícil, né? Ela passou por tudo isso. Está escrito também no parágrafo 3 da página 55 que Maria muitas vezes argumentava com Jesus e insistia para que ele seguisse o que os rabis diziam. Então, às vezes, Maria, ela ficava num dilema, né? Eu vejo, assim, pelo estudo que a gente fez, eu vejo que Maria estava sempre numa luta interna. Então, por um lado, ela acreditava que Jesus estava agindo certo, que era assim que ele devia agir. Mas, por outro lado, aquela oposição a incomodava, né? Principalmente, parece que ela era uma pessoa assim, mais discreta, talvez mais quietinha, mais tímida, não sei. E pessoas assim, com esse perfil, não gostam de se expor. Então, imagina, né, você ser questionada, criticada pelas pessoas, não é fácil lidar com isso, para uma pessoa com esse temperamento, com esse perfil. Então, às vezes, a oposição, a pressão era tão grande que ela insistia para Jesus seguir o que os rabis diziam. Mas aí o que acontecia? Está escrito também nesse mesmo parágrafo, né, que quando os sacerdotes e mestres solicitavam o auxílio de Maria em dirigir Jesus, ela ficava grandemente perturbada. Então, por que ela ficava assim tão angustiada e às vezes até insistia para Jesus fazer a vontade dos rabis? Porque muitas vezes eles vinham pedir para Maria convencer Jesus de fazer o contrário, de agir diferente. Então, eles ficavam ali provavelmente incomodando Maria, né? Fala para o seu filho que ele está errado, que não é assim que se faz, que eles têm que respeitar a gente, né? Eu imagino, né, que eles falassem assim. E aí, acho que de tanto eles falarem no ouvido de Maria, ela ficava incomodada com aquilo, né? Mas nesse mesmo parágrafo diz que o coração dela se tranquilizava quando Jesus apresentava as declarações das Escrituras em apoio de seu proceder. Olha só que interessante, né? Ela ficava naquela angústia, os rabis, os professores, os líderes da igreja ali deixavam ela na dúvida, né? Será que meu filho está agindo certo mesmo? E aí, quando ela ia falar com Jesus sobre isso, Jesus sempre respondia como? Está escrito. E como ela era uma pessoa submissa a Deus, bastava ela ouvir o está escrito que ela se acalmava. Então, ela também, assim como Jesus, estava mais preocupada em obedecer a Deus do que aos homens. Então,
o está escrito acalmava o coração dela. E Deus nos deu a palavra dele para a gente, para isso também, entre outros motivos, né? A palavra de Deus serve para repreender, serve para fortalecer, para animar, para acalmar o nosso coração. Serve para tudo, né? O remédio, assim, é um remédio que serve para qualquer coisa. E a gente precisa também ter essa humildade para ouvir não só a voz de Deus. Jesus era Deus, mas também era homem. Então, ela tinha essa humildade de ouvir o que o filho dela dizia. Sabia que nossos filhos muitas vezes estão mais certos do que a gente, em algumas situações? Já aconteceu comigo, até já comentei aqui algumas vezes, de minhas filhas questionarem a minha atitude. Várias vezes eu já errei com minhas filhas, e sempre que eu erro, eu procuro pedir perdão. Porque quando eu era criança, eu era muito revoltada com isso, sabe? Eu ficava indignada, assim, de os pais não pedirem desculpa, nunca, quando erravam. E eu sempre eu sempre coloquei na minha cabeça que um dia, quando eu tivesse filho, eu ia agir diferente. E não é fácil a gente agir assim. Mas eu sempre lembro de do meu sentimento como filha. Quanto eu queria que meus pais tivessem pedido perdão pelos erros dele. E hoje eu procuro fazer diferente, né? Deus pode nos dar a graça de Cristo, não só nos perdoa, mas ela nos habilita a agir corretamente, apesar das nossas tendências. Então, a gente precisa ter essa humildade para ouvir nossos filhos. Nossos filhos têm muito a nos ensinar, porque eles são muitas vezes mais sensíveis à voz do Espírito Santo do que a gente. Muitas vezes eles são mais corretos, têm aquele senso do que é correto, né, do que a gente. A gente aprendeu muita coisa errada, que a gente tem que desaprender, né? E a gente precisa reconhecer quando a gente erra, pedir desculpa para os nossos filhos, né? E quando os irmãos, assim como os rabis, também ficavam provocando Jesus, criticando, reclamando para Maria. No parágrafo 4 da página 55, diz que muitas vezes, né, às vezes, Maria vacilava entre Jesus e os irmãos. Porque os irmãos de Jesus não criam que Jesus era o Messias. Eles tinham ali a prova concreta de que Jesus era o Messias. Eles viam todo dia ali, embaixo do teto deles, né? Uma pessoa ali, eles conviviam com uma pessoa que era santa em tudo, não pecava, não errava. E mesmo assim eles não se convenciam. Os irmãos de Jesus não se convenciam de que ele era o Messias. Então ela ficava sempre naquela situação difícil, né? Já aconteceu com você também de você ficar, um filho age de um jeito, outro filho age do outro, e você quer agradar os dois, quer ajudar os dois, e né, os dois ficam pedindo sua ajuda, de repente, mãe, olha, o fulano fez isso, aí vem o outro falar também, né? É uma situação difícil para uma mãe, né? Ter que se posicionar ao lado de um filho, reconhecer que só aquele que está certo, né? E a gente tem que ter muita sabedoria para fazer isso, de forma que vocês lembram bem a história de Jacó, né? José é um tipo de Jesus. José também era íntegro, era justo, ele tinha um comportamento assim exemplar. E o comportamento de José irritava os irmãos dele constantemente. E Jacó demonstrava que ele preferia José, né? Então, e os irmãos ficavam com mais raiva ainda por causa disso, porque o pai demonstrava preferência pelo filho. Então, eu imagino que a situação de Maria não era nada fácil, né? Porque Jesus sempre estava certo, mais certo do que os irmãos, né? Então, é uma situação difícil, mas Deus pode nos dar sabedoria, né? Para a gente lidar com essas situações difíceis. Bom, a gente terminou aqui o nosso estudo sobre oposição, e agora a gente grava essa primeira parte, e depois a gente sempre para a gravação aqui às 6 horas, por volta de 6 horas, para a gente ter um bate-papo, porque às vezes as mães não se sentem muito à vontade para expressar sua opinião quando são gravadas, né?
Mas quem quiser, enquanto a gente está estudando aqui, nessa primeira parte até 6 horas, das 5 às 6, vocês também podem participar. Se alguém quiser fazer algum comentário durante, também pode levantar a mão aí para comentar, se não se importar de ser gravada, tá bom? Agora, se alguém tiver dúvida ou comentário que não queira expor assim na gravação, aí pode ser depois das 6 horas, tá bom? Então, a gente vai interromper aqui a gravação. Quem quiser ouvir esse bate-papo, tem que participar aqui com a gente ao vivo, tá bom? Vamos orar, então, para a gente concluir este momento de estudo e de bate-papo. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e a tua bondade dura para sempre. Como é bom ter o assídio do Senhor, o está escrito, para nos orientar em cada situação da nossa vida. Como é bom ter o exemplo de Cristo à nossa disposição. Um exemplo que nos fortalece, nos motiva, nos conforta. Quantas vezes passamos pelas mesmas situações que Cristo passou? Não é fácil, Senhor, enfrentar a oposição. Temos buscado dar a verdadeira educação para os nossos filhos, a educação que Jesus recebeu, a educação que ele ensinou. E sabemos que essa não é uma educação popular. E sabemos que vamos enfrentar a oposição, sim. Nos ajude a ficarmos tranquilos, Senhor, quando vier a oposição, se estivermos baseados nos assídios do Senhor. Nos ajude a ter humildade para ouvir os comentários das pessoas, as censuras, mesmo que sejam críticas, mesmo que as pessoas não saibam falar da forma correta. Nos ajude, Senhor, a saber ouvir, a ter humildade para nos analisarmos, para nos questionarmos. Nos ajude a ter humildade também para perdoar aqueles que nos tratarem mal, que nos criticarem. Mas se o Senhor nos mostrar que este é o caminho, nos ajude a andar nele, Senhor. É o que a tua palavra nos diz, para não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, mas nos mantermos firmes no assídio do Senhor. E é isso que nós queremos, Senhor. Nos dá o poder para te obedecer e para seguir o exemplo de Cristo em todas as situações da nossa vida. Inclusive neste dia, nos ajude, Senhor, a permanecer em Ti, para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, amigas, e até a próxima terça-feira, às 5 horas da manhã. Na escola do mestre aprendi a amar de corpo, de alma e mente ao Senhor. Como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor, ter a cada manhã minha hora tranquila, buscando a Jesus em primeiro lugar, reunindo-me junto ao altar da família.
as palavras da vida. Ao me sentar, levantar e andar, no meu lar compreendi a minha missão, a mensagem ao mundo eu vou proclamar, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção, familiarizando-nos com Deus e sua